O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau coração, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente. A torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. E grande foi a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje iluminam muito esse momento propício de celebrar a memória desse grande santo chamado São Sebastião. A alegria do canto inicial, período que vivemos, nos mostra que essa esperança, essa alegria de viver, esse sentido de existir, esse enraizamento nosso na história, tem todo sentido com a vida dos santos. E não é diferente para nós o modo como esse santo, soldado romano, homem de prestígio, de grande valor na sociedade de sua época, com uma patente que dava a ele um reconhecimento no Estado romano, conseguiu viver essa dimensão profunda da comunhão com Jesus. Aquilo que identifica-nos como cristãos. Então, como todos os santos, Sebastião também cultivou em si essa comunhão de amor, essa comunhão de unidade espiritual com o Senhor Jesus. E uma comunhão que para nós católicos se expressa na vida eucarística, na comunhão, e que tem para nós um modo, um estilo, uma maneira de ser diferente do mundo de hoje. E que naquela época também não era diferente. São Paulo vai dar aqui para nós o sentido da vida de São Sebastião. A gente chama isso de critério, né? Quais são os critérios? Quais são os elementos que identificam um cristão de um não cristão? Era uma dúvida que muitos tinham no início do cristianismo. Mas, aos poucos, aquilo que a gente vai chamar de moral cristã, vai pouco a pouco dando um sentido a essa maneira de viver. Um texto antigo, dos padres da igreja ainda, falava que o que diferencia o cristão do não cristão? Nós fazemos tudo o que faz um pagão, mas um pagão não faz tudo o que faz um cristão. Nós, por exemplo, damos-nos em casamento, diz o livro. Nós fazemos refeições, nós comemoramos as festas, com uma diferença. Aquilo que faz o ser cristão está marcado pela sua união com Cristo, na maneira de viver a fidelidade, a alegria, a entrega.
portanto, o que nos anima é de dentro para fora. É uma forma profunda de ser no mundo, né? Então, Paulo vai fazer esse discernimento para a gente entender como que isso reverberou, né, soou e manifestou na vida dos santos, como foi São Sebastião. Sebastião tinha tudo para poder ter uma ascensão social no campo romano, como soldado. Poderia ter chegado a ser um grande general da guarda romana, um centurião. Ter à sua frente e atrás de si homens que pudessem seguir a sua ordem. Só que a fidelidade de Sebastião fazia a sua responsabilidade, seu amor a Cristo, não se colocar abaixo de nenhuma lei fria, de nenhuma lei calculista, de nenhuma lei que pudesse levar à morte irmãos e irmãs. Eis então a profundidade da diferença de Sebastião. Que aí a gente ilumina isso com a leitura de Paulo e com a mensagem do Evangelho de hoje, né? Aquele que ouve a palavra, põe em prática, constrói sob alicerces firmes a sua vida de cristão. E o discernimento disso Paulo vai fazer nessa diferenciação de comer carne sacrificadas aos ídolos e o banquete da Eucaristia, o pão da vida. Para nós hoje parece não ter muito sentido, nós estamos muito distantes da época de Paulo. Aí temos que entender o que era a época de Paulo para entender o sentido da crítica e como que a gente pode trazer isso para nós, interpretar isso hoje. Na vida dos cristãos primitivos, na forma de eles viverem, havia chamados mercados. E os mercados eram sempre ao lado de alguns templos, que eram templos pagãos. E muitas pessoas, antes de levar a carne para o templo, para o mercado, vender a carne, eles iam até o templo, e lá no templo eles faziam um sacrifício aos deuses para que tivesse uma boa venda, né, para que vendesse bem aquilo lá. Então eles imolavam aquela carne aos ídolos. E depois levavam para os templos. Então era uma mistureba total de carne sacrificadas aos ídolos e carne. Então nem sabia o que era sagrado e o que era profano. O que era, né, normal mesmo e o que era fruto de uma divindade. E isso corria o perigo, então, também de criar uma mentalidade pagã no cristianismo. Lembra que os cristãos diziam, nós comemos a carne do Senhor. Nós bebemos o sangue do Senhor. Beber e comer carne e sangue remete, na mentalidade antiga, uma noção de idolatria. E aí criava confusão na cabeça das pessoas, achando que comer o pão eucarístico, beber do sangue precioso do Senhor, estivesse no mesmo nível da carne sacrificadas aos ídolos. As pessoas não entendiam o que significava o banquete eucarístico e começavam a confundir a cabeça dos cristãos. De tal forma, então, que comer a carne de Cristo, comer a carne oferecida nos templos, tinha quase o pé de igualdade. Então, Paulo está dizendo, não, esse perigo terá muitas consequências contra a vida dos cristãos, que hoje a gente vai chamar de relativismo. Quando a gente acha que todas as religiões são boas, todas as religiões salvam, não tem problema nenhum estar em qualquer, né, religião. Hoje eu estou com o pé na igreja, amanhã eu estou com o pé no espiritismo, em outras formas religiosas. E a gente sabe, né, que se você ficar com o pé no barranco e um pé no barco, o que acontece? A barco vai e você cai na água, né? Não dá para ficar com os dois pés em mundos diferentes. É o que Jesus vai chamar. Aonde que você está colocando o alicerce da sua vida? Aonde você está construindo a sua casa? Sob alicerces firmes, né? Edifício significa edificar, colocar alicerce, fundamentar a nossa fé. E o fundamento dessa fé está um pouco nessa dimensão de clareza, de como responder ao mistério de Jesus na nossa vida, a esse mistério eucarístico. Então, traduzindo para hoje, né, a gente já não tem mais essa relação de templo e mercado, mas nós temos coisas muito semelhantes e que podemos muitas vezes ferir a fé dos irmãos.
Por isso São Sebastião se destaca aqui. Porque ele teve a sensibilidade de perceber o perigo que é o seguimento de leis humanas, de regras humanas. Então, muitas vezes a gente começa a viver num mundo que exige de nós um padronizamento, uma formalidade, uma forma de viver, né, igual a todo mundo. E aí a gente, sem perceber, a gente vai também assimilando coisas perigosas. Então vamos pegar a vida de São Sebastião. Como soldado, tinha tudo para crescer. Como cristão, tinha um outro como referência de amor. Sebastião podia simplesmente fazer o que o império pedia. Era importante, fundamental, uma regra dada pelos imperadores romanos. Se alguém declarasse ser cristão, ou se alguém visse um culto cristão, ou visse alguém que fosse cristão, para ser fiel à norma, essa pessoa deveria denunciar os cristãos. E aí começou o quê? Famílias, parentes, amigos, a denunciar os cultos cristãos. No primeiro momento parecia que era uma coisa normal, só de correção, né? Os soldados vão lá, fazem uma reprimenda, corrigem os cristãos. Mas depois eles começaram a perceber que essa maneira de denunciar o culto cristão teve consequências brutais, terríveis, ruins. Por quê? Nero, por exemplo, pegou esses cristãos presos e numa noite de loucura colocou todos eles e mandou colocar piche na cabeça deles, no corpo deles. E disse assim: vou fazer uma festa romana para que todo mundo enxergue. E aí zombou dos cristãos e acendeu o fósforo. E foi uma noite de incêndio em Roma. Ele era um louco, né? Um varrido, né? A gente até chama assim piromaníaco, mania de fogo. Não tem criança que gosta de tacar fogo, né? Nero era uma criança adulta. Então ele jogou piche nos cristãos, óleo, e lascou fogo, e pegou fogo na cidade inteira. E ele ficava rindo e zombando. Então as pessoas começaram a perceber a crueldade, a perversidade do sistema romano de denúncia. E aí homens como Sebastião, que tinham uma sensibilidade mais aguçada, mais profunda, ele começou a salvar os cristãos. Veja, contra a lei. Poderíamos dizer assim: Sebastião é algum cara rebelde, né? Mas aí vem o problema. Que tipo de moral a gente segue? A moral da convicção, a lei manda e eu obedeço, ou a moral da responsabilidade? Sebastião optou pela moral da responsabilidade. O meu agir tem consequência na vida das pessoas que eu amo e na vida das pessoas que eu também não amo. Veja, então, ele, ao invés de ficar preso à convicção de que lei é lei, havia até uma expressão romana, né? Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é lei. Tem que ser seguida. São Sebastião rebate com um outro princípio. Summa legis iniurra sumorum. A supremacia da lei se transforma na tirania das vidas. Muitas vezes, as pessoas que querem seguir de uma forma tão fechada, cega a lei, acaba se tornando cego em si. Um cego começa a guiar outro cego. Ou seja, se você não consegue perceber Jesus na vida do outro, você pode matar o outro. Você pode destruir a vida do outro. Então a vida de Sebastião começa a ser definida por aquilo que Paulo vai falar. Não há problema de você ver o banquete dos deuses, aquilo não me afeta. Mas a confusão disso afetará muito. Quem que está à frente? A lei ou a vida? Aí vem então as discussões no campo, que levou à morte e o martírio de São Sebastião. São Sebastião optou por aquela moral, por aquela forma de responsabilidade. Ele sabia que se ele denunciasse alguém, esse alguém iria para a morte. E aí, desde aquele momento, ainda não era cristão, aquilo começou a levar Sebastião a uma reflexão profunda,
Até que ponto seguir a lei tal qual é justiça? Então Sebastião traz para o mundo, por isso ele é santo, não é só porque ele morreu, né, com flecha no peito, mas porque ele foi modelo de um modo de pensar diferente. Um modo de pensar que transformou a maneira de ser do cristão, né? Então veja assim, muitas vezes a gente segue a lei, a justiça, entre aspas, mas animados e motivados pela vingança. Olha o perigo. Muitas vezes a gente faz justiça, mas é uma justiça que é guiada pela cegueira da paixão, da raiva, do ódio. Sebastião não aceita isso. Então, quando ele percebe que por trás da lei existe crueldade, ele opta pela ação moral da responsabilidade. Quer dizer o seguinte: toda minha ação tem uma consequência na vida dos outros. Deu para ver a mudança? Toda ação que nós fazemos tem consequência na minha vida e na vida das pessoas. E por isso, então, Sebastião opta por um novo modo de ser e viver. Vamos transportar isso que aconteceu com Sebastião para o século XX. Século passado. Eu e Dionísio somos do século passado, né? Ou melhor, né, do milênio passado. Essa aqui é do milênio novo, né? Não nasceu no milênio passado. A gente que é do milênio passado, somos velhos, né? Nós não conhecemos, mas muitas pessoas viveram aqui a experiência terrível da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, Hitler mandava também, igual Nero, igualzinho Nero, mandava que os alemães denunciassem ou dissessem onde moravam os judeus. E os alemães, por uma constituição cultural, os alemães tinham aquela capacidade, aquela mentalidade de nunca dizer mentira. Ou seja, sempre dizer a verdade. Essa moral da convicção. Veja aqui, olha o problema que isso criou e como que a gente vai ver um Pio XII diante de uma situação dessa. Que é o problema que a gente vive até hoje, para ver como que a vida de São Sebastião marca a história da igreja. Hitler, então, mandava que se denunciasse. Depois se descobriu que todos os judeus estavam morrendo em campos de concentrações. E foi uma destruição em massa de um povo, uma perseguição que o mundo nunca viu na história. A pior de todas. A pior de todas as crueldades que já pôde existir no coração humano. Hitler era pior que Nero. E aí, quando os cristãos descobriram isso, aí vocês vão entender, por exemplo, a vida de Maximiliano Maria Kolbe, a vida de Pio XII, a vida de outros homens que ainda não são santos, mas vão se tornar santos, que salvaram a vida dos judeus. Assim por quê? Porque eles começaram a lembrar do grande homem chamado Sebastião. A vida de Sebastião, então, imprimiu no cristianismo um critério, antes da convicção, a responsabilidade. Quando Pio XII começou a ver a morte de perto dos judeus, ele começou a alertar os bispos. E os bispos começaram a tomar uma posição diferente daquela que Hitler queria. De tal forma que muitas casas na Itália, em Portugal, na Espanha, na França, foram aquelas casas cristãos, que conseguiram salvar hoje o mundo de pessoas judias no mundo. Conseguiram levá-la para os Estados Unidos, para o Brasil, para outros países como Rússia, e salvaram a vida deles. E como que eles faziam? Um soldado alemão chegava na casa de um cristão e dizia assim: você tem um cristão aí dentro? O que o cristão deveria falar? A verdade, né? Sim, eu tenho um monte de judeus aqui dentro. E qual que seria a consequência? A morte. Os cristãos começavam a falar assim: não, aqui não tem cristãos. O soldado: não tem cristão, é judeu aí? Não tem judeu aqui. Aqui, ele estava falando na sala, né? Mas os judeus estavam no sótão, no porão.
Então ele sabia que se ele fosse convicto com a ideia de responder do jeito que os judeus queriam, os alemães queriam, eles estariam levando muitos cristãos para a morte. Muitos judeus para a morte. Então veja que foi um momento muito difícil, né? Aí nós vimos a entrega, por exemplo, de Edith Stein. Um cristão denunciou, falando que lá nas Irmãs Carmelitas havia uma judia chamada Edith Stein, que tinha o nome de Teresa. Os alemães chegaram lá e prenderam essa mulher, que hoje é santa. E como ela, muitos outros, né, foram mortos por causa dessa denúncia da convicção. E aí a gente começa hoje, a partir de Sebastião, repensar, né, como que existem leis tiranas, leis injustas. Muitas vezes eu posso até ser legal, mas não sou necessariamente ético. O cristianismo nos aponta para um amor maior. E Sebastião, então, é a marca dessa ruptura para salvar vidas. Quando o imperador descobre que Sebastião estava salvando cristãos, aí ele fica enfurecido e manda, então, Sebastião ao martírio. Martirizado porque não seguiu a lei para salvar vidas. Deu para entender a profundidade? Qual é a lei mais importante? Salvar vidas ou matá-las? E isso faz um efeito muito grande quando a gente pensa, por exemplo, a dinâmica do aborto, né? A lei maior é sempre dar espaço para que a vida exista. Uma vida morta é um mundo que se perde. Uma vida que não vem ao mundo por um ato de violência é um mundo que cresce mais ainda na maldade, na perversão, na destruição de si. Então veja que Sebastião vai imprimir um modo de ser no mundo, né? Como Paulo diz, quem comunga o corpo de Cristo não pode compactuar com mentalidades ruins no mundo, né? E a gente pode fazer isso aí, gente, não somente nesses campos limites extremos, mas também em situações, né, às vezes pequenas. O que convém e não convém ao cristão? São Paulo diz, eu posso tudo, mas em tudo me convém, né? Então, muitas vezes, um cristão pode sentar-se à mesa, né, num bar, pode, não está proibido. Mas será que convém? Será que isso ajudará? Será que quando as pessoas virem aquele cristão lá bebendo, eles vão pensar o quê? Então, essa reflexão nos faz pensar sobre a questão também de que minhas atitudes, ela tem uma consequência na vida dos outros, né? Então, por exemplo, também pensar outras dimensões. Muitas vezes, na nossa sociedade, passa as pessoas tendo fome. Vem um espírita, vem uma pessoa que não tem religião e começa a fazer uma promoção humana de dar comida para os pobres. Nós podemos ajudar? Sim, sempre. Veja, aquilo que é para salvar, o cristão tem que estar atento. Estamos juntos. Agora, quando se trata, por exemplo, de uma confraria, como, por exemplo, a maçonaria, eu, como padre, não devo nunca estar naquele meio, se não for para salvar pessoas. Mas simplesmente para estar com eles, por quê? Porque eles negam que Jesus é Deus. Então, sentar-me à mesa com maçons declarados, não estou falando de ir na casa de uma pessoa que eu nem sei que é maçom, mas sentar-se à mesa com maçons declarados que negam a divindade de Jesus, pode criar uma confusão de que também esse padre ou esse cristão relativiza o amor que ele tem por Jesus. Nada pode substituir esse amor maior, esse amor profundo. É nesse sentido que eu admiro muito as consequências e os efeitos do ato de Sebastião. Poderia ter seguido a lei e subido de cargo. Preferiu amar os irmãos e escondê-los no amor, salvá-los. Isso levou à morte, mas produziu efeitos que até hoje a gente vive. Uma moral da responsabilidade. Meus atos têm consequências na vida das pessoas. Eu não só sigo a lei para me dar bem, eu prefiro salvar os irmãos, mesmo que com isso eu possa padecer.
O critério não é mais simplesmente o segmento cego da lei. O critério é o amor ao irmão. E eu termino uma frase do Papa João Paulo I, não o segundo. Papa João Paulo I disse que a confiança cega nas autoridades pode cegar nossa percepção da realidade e não nos fazer chegar à verdade. Também é uma reflexão que brota da vida de São Sebastião. Muitas vezes, essa convicção de uma obediência cega a uma autoridade pode cegar nossa percepção da realidade e nos tirar a verdade. O que esse homem estava dizendo? Existem países que hoje estão se declarando ateus. Estão criando leis e regras anticristãs, antirreligiosas. E dentro desses países, cada vez mais vai se tornando, é muito sutil, mas vai se tornando mais difícil ser cristão e professar fé. Só que uma pessoa que segue a ideia da lei, né? A lei é posse, eu tenho que seguir a todo custo, sem perceber pode destruir a sua vida, a sua racionalidade, a sua ética, a sua identidade. Então, por isso, o cristianismo sempre nos aponta, nos acorda, a partir de Sebastião, a nunca seguir cegamente as autoridades civis. Também elas correm um risco, muitas vezes, de levar a gente para o precipício, para o buraco, né? Então, sempre estar atento a isso, né? A obediência cega à autoridade. Veja o que o Papa está dizendo, que não deve ter na igreja obediência cega. Deu para entender? Isso é sério. Sebastião. Não deve haver na igreja e entre os cristãos obediência cega. Toda obediência é fruto de diálogo, sobretudo eu e Deus. E o concílio diz assim: na consciência de um cristão, ninguém pode entrar, somente Deus. Nunca eu, como padre, posso adentrar na consciência de alguém sem a permissão dela. E lá, somente Deus pode entrar e estar. Hoje, então, toda uma moral da responsabilidade, do cuidado, do amor. Algo que nasceu da vida, do princípio e das escolhas de um homem que poderia não ser nada, mas se tornou um símbolo, um modelo de reflexão. Então vamos pensar sempre Sebastião não somente como o santo, né, que levou flecha, mas o homem que viveu do amor ao outro, dessa escolha profunda. Podia cegamente seguir a autoridade de Roma, da lei de Roma, mas preferiu, amando Jesus, tomar uma outra atitude na vida, de salvar os irmãos. Que isso nos inspire também hoje a viver essa regra de ouro da vida de Sebastião. São Sebastião, rogai por nós.